Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Entrar aí na quarta, quarta semana já, hein, gente? Não, vou fazer em 5 semanas, seis vezes, né? Meio, meio furacão esse negócio. Como é que nós vamos trabalhar essa semana, então? A gente, dia 24 e 29, duas atividades, a 8 e a 9. E o esquema é o mesmo. Os prazos são os mesmos, até as 23h59 de sábado, não muda nada. Beleza? Então, o que nós vamos falar nessa semana aqui? Nós vamos terminar um pouco do assunto. Ô, Edson, eu não tô conseguindo te ouvir. Melhorou agora? Escutou? Agora sim. Agora sim. Ah, não sei o que é, não. Aí vocês vão me falando, tá, gente? Não escutou? Aí já aperta o botão aqui. Tá? Podemos? Tá falhando, professor. Aí é a internet mesmo, viu, gente? Aí não tem jeito. É a briga com a internet. Vou falar devagar para poder minimizar aí essa quebra, tá? Então, nós vamos falar aí sobre alterando os padrões de crédito. Quando a gente fala padrão, né, são as normas internas de cada empresa quanto à sua política, né? Tem muitos que falam não é padrões, não, falam é política de crédito. Como que eu vou, quais são os parâmetros que vão fazer com que eu conceda ou não crédito a um cliente? Aí nós vimos na aula passada, né, aquela planilha, né, de concessão de crédito, que cada empresa vai montar a sua. Ali nós fizemos um padrão, vai ter empresa que vai querer detalhar mais ainda, né, vai querer saber, por exemplo, quantos dias, quantas horas, quantos anos aquele cliente trabalha numa empresa. Então, isso aqui é um absurdo que eu estou falando aqui, mas só para dar um exemplo aí de nível aí que você pode descer, né? Para saber quantas compras o cliente fez, pode categorizar os valores das compras, né? Ele comprou até 10 mil reais durante um ano. Aí você pode brincar aí, né? Quando você não quer dar crédito, você inventa um monte de desculpa. Bom, então, padrões de crédito da empresa são as exigências mínimas para se conceder crédito ao mesmo. Então, as principais variáveis a ser consideradas quando se avalia mudanças, né? Então, você pode querer mudar o nível de exigências, igual aquelas que a gente listou, você pode ficar mais rigoroso ou mais flexível. Então, é óbvio, né, no texto que a gente colocou para vocês, se você torna as exigências para poder conceder crédito a um cliente mais flexíveis, evidentemente, você vai atrair mais clientes, né? Mais pessoas vão comprar fiado, entre aspas, né? Consequentemente, você aumenta o risco de não receber. Então, isso aí é bem óbvio, né? Mas na prática, eu quero alavancar minhas vendas, se eu não tenho um padrão de crédito mínimo, né? Você pode ir à falência, né? Um caso que me vem à cabeça aqui foi a casa do rádio. Eu acho que vocês não tinham nem nascido ainda. Ou alguns de vocês não, né? A maioria. Na década de 90, aí, aqui a Casas do Rádio era mais ou menos igual a Ricardo Eletro, mais ou menos o mesmo perfil.
né? Eletrodoméstico, tudo, sempre crescendo, sempre vendendo muito, etc. Só que aí, na época, teve uma crise chamada dos tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, esse povo lá. E aí, deu uma queda aí no mercado, recessão para tudo quanto é lado, e a casa do rádio foi pego de surpresa, porque ela vendia muito a prazo e comprava muito a prazo também. Então, não encontrou, deu um encontro de prazos, e aí ela entrou em processo de falência. A Casas Bahia estava chegando aqui na Praça de Minas Gerais, né? A Casas Bahia não tem pouco tempo, não vou falar os anos, senão vou entregar a minha idade, né? Mas ela tem pouco tempo aqui. E aí ela comprou a Casa do Rádio e adquiriu suas lojas. Mas o principal motivo foi a crise pegou a empresa e ela estava numa política, né? Os padrões de crédito eram altamente flexíveis, e aí o povo sem dinheiro, a primeira coisa que ele faz é dar o cano, né? E aí, não estou falando que foi só isso o motivo, né? Mas falta de planejamento, padrões de crédito muito flexíveis, falta de controle de fluxo de caixa, etc, um monte de outros fatores, preços, né? Os preços, formação do preço, meio mais ou menos o que está acontecendo aí com o Ricardo Eletro, né? Bom, então você tem aí as principais variáveis são o volume de vendas, né? Que ele importa muito para você. Se você quer aumentar suas vendas, você pode flexibilizar ou não o seu padrão de crédito. Investimentos em duplicados a receber. Quando fala assim investimento, ou seja, você vai investir em controles, né? Você vai e as despesas em dívidas incobráveis, ou seja, vendeu, emitiu duplicado a receber e senta e espera para receber, né? É aquela turma lá que não paga. Então você tem a dívida dos incobráveis. É telefone, é cartório, é advogado, né? Então, as mudanças dos padrões, quanto a volume de venda, né? Se os padrões de crédito são relaxados, espera-se que a venda aumenta. Nós falamos lá no início. Investimento duplicado a receber, antes, envolve um custo para a empresa atribuídos à renúncia de oportunidade de receita dos recursos mobilizados. Né? Quanto maior for o investimento da empresa em duplicados a receber, maior o custo de mantê-las. Um montinho de palavrinha aqui, né? O entendimento de investimento em duplicado a receber é o seguinte: se eu estou vendendo a prazo, eu estou empatando um dinheiro, né? Empatando mobilizando um dinheiro. Né? Se eu pudesse pegar esse mesmo valor e comprar um outro ativo, qual o rendimento que eu teria? É mais ou menos a questão do custo de oportunidade, né? Então, você está investindo em duplicados a receber, ou seja, você está falando assim, olha, esse dinheiro aí que eu tenho a receber, né, eu vou esperar daqui a 30 dias, com jurozinhos. O raciocínio é mais ou menos esse. Agora, esse dinheiro pode vir ou não, né? Se o cliente pagar, ok. Então, essa mudança resulta do aumento das vendas, né? E de períodos de cobrança mais longos. Você começa a vender com prazos mais longos para poder cativar o comprador, né? O cliente. Aí vem, nós falamos no sumário aí da nossa aula, né? Que despesas indívidas e cobradas. Então, o que seria isso? O custo da empresa por estar renunciando, né, à oportunidade de receita ao imobilizar suas duplicadas. Então, quanto maior o investimento da empresa em duplicadas a receber, maior o custo em mantê-las e até para cobrá-las, né? Então, essa mudança também resulta no aumento de vendas. Então, se eu diminuo meu investimento na cobrança, eu instigo, né, o cliente, lá tudo aquela empresa lá tudo é facinho, é tranquilo. Aí eu fiz aqui, quadrinho, para a gente pensar aí. As mudanças de efeito sobre os lucros, peraí, só um minutinho, gente.
as mudanças e os efeitos sobre os lucros que devem resultar de uma flexibilização. Então, nós estamos discutindo se eu flexibilizo, se eu diminuo meu rigor para conceder crédito ou não, né? Se eu faço isso, eu vou ter o quê? Ao quadro aí. Efeitos, relaxamento de padrões de crédito. Direção da mudança. Quanto à variável, volume de vendas, se eu aumento meu relaxamento, evidentemente que vai ter um efeito positivo lá no lucro. Vou vender mais, né? Então, o lucro, teoricamente, vai aumentar. Se eu mexo na variável investimento e duplicata a receber, né, eu vou investir mais em duplicata a receber, o dinheiro vai ficar mais empatado, então eu vou ter um efeito negativo do lucro. E o mesmo raciocínio para as despesas com as dívidas. Se eu aumento o relaxamento, ou seja, eu deixo condições mais flexíveis de venda, eu vou deixar de cobrar mais, então eu vou ter um aumento nas minhas cobranças, eu vou ter um efeito negativo, porque mais pessoas vão me dar o cano, então, consequentemente, eu vou ter que correr mais atrás, né? Uns exemplos aqui de dívidas dos incobráveis. Eu dei um exemplo aqui, a empresa Grama está atualmente visando flexibilizar os seus padrões de crédito. Ela está estudando. Tá? Vamos estudar aqui. Por quê? Porque eu quero alavancar as vendas, por exemplo. Eu quero aumentar meu lucro. Basicamente, seria aumento de prazo de cobrança. É o que ele está pensando. Vou aumentar o prazo de cobrança. Seria uma das variáveis que seria mexida aí no seu padrão de crédito. Então, a escala do estudo é anual, nesse exemplo aqui. Eu dei aqui 2 planos. O plano atual, como é feito hoje, e o plano proposto, para a gente poder alavancar umas vendas aí, para ver se vale a pena ou não. Então, é o que eu falo sempre. Para você tomar uma decisão, você tem que colocar numa métrica, né? O que é colocar numa métrica? Você quantificar isso aí. Né? O pessoal que vocês mais tarde, quando forem fazer os seus mestrado, doutorado, o pessoal é o tal de quali e quanti. Tudo isso é quali e quanti, né? O que é quali e quanti? Sua dissertação, sua tese é qualitativa? Sua dissertação é quantitativa? Ou ela é qualitativa e quantitativa, né? Ela dá tanto dados de percepção quanto dados mensuráveis. Aqui, dados mensuráveis, né? Então, você vai quantificar. Será que vale a pena? Tá, valer a pena tem que me dar número. Você compara. No plano atual, a base da comparação tem que ser a mesma, senão não tem como você comparar se é bom ou se é ruim, né? Então, vamos lá, as vendas 60 mil unidades, a R$10 cada, preço de venda R$10, claro, né, 60 vezes 10, 600, o preço de venda tem que ser 10 mil. Custo variável, vocês estão no 6º período, vocês já viram custos. Então, o que é custo variável? São todos aqueles custos ligados diretamente ao produto, tá? Porque os custos fixos ficam lá embaixo, ó, tá vendo? Ele é separado. Não importa se a empresa vendeu 10 unidades, se ela vendeu 50 unidades, o custo fixo é o mesmo. O aluguel, né, a depreciação, algumas taxas de banco, que tem um padrão que vai me custar 100 mil. Se eu vender 60 mil unidades, se eu vender 70 mil, se eu vender 1 milhão, esse custo fixo, ele é o mesmo. Então, ele não altera. Tanto, por isso que ele está até repetido nos 2 planos. E o lucro unitário, né, é o preço de venda vezes o custo variável, que é o lucro. Esse lucro aí, gente, é o que vocês viram em contabilidade de custos ou análise de custos, nada mais é que a margem de contribuição. Margem de contribuição nada mais é que a diferença entre a venda e o custo variável. Como a gente está falando unitariamente, o preço de venda, que seria a receita unitária, menos o custo variável unitário, eu tenho o lucro unitário. E aí, no plano atual, essa empresa tem um nível de despesa com dívidas ativas em torno de 1% das suas vendas. Então,
ela, com a média histórica dela, ela tem aí, né, essa previsão de 1% sobre as vendas, eu tenho com despesas aí para cobrar os clientes. Dias médios de cobrança, 30 dias. É o que eu quero. Olha, eu quero sempre vender o plano atual, né? A política o prazo que eu te dou é 30 dias. A taxa de retorno sobre o investimento, 15%. Então, eu almejo ter aí um retorno de 15%, pelo menos. Plano proposto, o mesmo raciocínio, né? Eu estou propondo aí, se eu conseguir flexibilizar e o efeito dessa flexibilização, eu estou calculando aí que eu vou aumentar de 60 mil unidades para 63 mil unidades. E mantendo todos os parâmetros, né? Preço de venda o mesmo, custo variável o mesmo, lucro o mesmo. Tem que ser assim, porque se você aumenta o preço de venda, aí avacalhou tudo, porque só o aumento do preço de venda já aumenta, né, a sua receita, né, e o seu lucro, que não é o caso aqui. O lucro permanece o mesmo, né, R$ 4 por unidade. Então, eu quero, no fundo é entender qual que é o efeito desse incremento de 3 mil unidades, não é isso? Eu estou passando de 60 mil unidades para 63 mil unidades. Eu quero, na verdade, ver o que essas 3 mil unidades vão me gerar. Será que vai gerar lucro mesmo? Porque eu vou aumentar o meu investimento, né? Montante que é lá, ele passa lá, o nível de despesa, ele passaria para 2% as dívidas. Mais vendas, o risco aumenta, mais pessoas comprando a prazo, e a benesse que eu estou te dando, que eu estou dando para o cliente, é passar dos dias médios de cobrança de 30 dias para 45 dias. Então, vamos ver aqui, como que a gente estuda isso. Então, a leitura dos números, né? Então, a despesa em dívidas cobráveis, essas observações aí que você tem, só de olhar os números, você já enxerga isso, mas aqui está a mesma coisa que está lá, detalhado. Né? Você tem a contribuição média adicionada ao lucro, você vai olhar os R$ 4, né? Então, se está aumentando 3 mil unidades, né? A contribuição de cada unidade, o custo é o mesmo, né? O custo é o mesmo, 10, preço de venda 10 menos 6, 4. Então, a unidade será a diferença. Então, cada unidade dessas 3 mil vão contribuir para um lucro, R$ 4 cada um. 4 vezes 3, 12 mil reais seria. O custo de investimento em duplicata é a diferença entre o custo de sustentar a duplicata a receber antes e depois da implantação do relaxamento das condições de crédito. Então, vamos ver antes como é que estava, depois do relaxamento. A diferença que a gente calcular aí é o que é inerente a essas 3 mil unidades. Aí você tem um custo de perda com devedores. Antigamente a gente chamava de provisão para devedores duvidosos. Isso é muito antigo, estranho. Aí agora é custo de perda com devedores incobráveis. O custo de dívida incobrável é achado ao se calcular a diferença entre o nível das dívidas incobráveis antes e depois. Essa mecânica aqui, eu vou lá para a página 3. E vocês, não sei se vocês estão com o caderno ligado aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão com o caderno aí, gente? O caderno didático? Você está falando o quê? É o caderno que vocês têm, né? Ah, Deixa eu sim. ver se aqui. Eu acho que eu tenho que sair de um para entrar no outro aqui. Ele não consegue fazer. Quem não tem, eu mandei aí, ó. Tá? Mandei o caderno aí. Beleza? Certo, gente?
Chegou? Sim. Então, a gente estava aqui, ó, falando aqui, né, que essa parte aqui, né, do curso da perda, mesma coisa, literalmente eu transcrevi lá para as transparências. Aí tá aqui, ó. Para determinar se vai plantar ou não o relaxamento proposto, a empresa grama deverá proceder da seguinte forma. Então, essas fórmulas aí, nós vamos discutir a origem delas, não. Elas existem, né? Então, o investimento, como que eu calculo o investimento médio em duplicados a receber? Então, você pega o custo variável total das vendas anuais e divide pelo giro da duplicata a receber. Quantas vezes essa duplicata a receber eu recebo, vendo de novo duplicata a receber, recebo essa duplicata a receber, vendo de novo a prazo, e aí vai. Então, o giro, né, a gente sempre trata como 360 dias, que é o ano comercial, vai ser sempre 360 sobre o período médio de cobrança. Né? Você executando a fórmula, o custo variável total das vendas pode ser assim achado, a gente já tem lá no enunciado, né, R$6. Então, eu faço um comparativo. Ele até fala lá antes, eu acho pela diferença, né? Então, o plano atual. Então, eu tenho o plano atual, que é R$6, né? Olha lá, custo variável, R$6, vezes as 60 mil unidades, 360 mil. Estou falando de variável. O plano proposto, os mesmos R$6 para uma nova quantidade, 378. Calculo o giro da duplicata a receber, porque é o denominador. Então, o giro do duplicata a receber vai ser o quê? O plano proposto, 365, né, sobre 45 dias. Não são 45 dias que a gente está falando que agora a proposta, o relaxamento. Eu antes cobrava por 30 dias, o plano atual que é 360 por 12, né? Antes eu cobrava, eu te dava um crédito até 30 dias, agora eu estou propondo 45 dias. Então, meu giro cai para 8. Eu só estou fazendo leitura de fórmula aqui para vocês. Então, investimento médio em duplicata, substituindo na fórmula lá em cima, eu tenho 47.250 que eu invisto na duplicata receber, no plano atual era 30 mil. Então, o investimento no duplicata receber devido à nova proposta seria a diferença, né? Porque o plano atual eu já gasto 30 mil, né? Se eu vender 63 mil, eu vou passar desse patamar de 30 mil para o patamar de 47 mil. Ou seja, a diferença entre 47.250 e 30 mil vai ser exatamente o investimento, a gente chama marginal porque é a diferença, né? Investimento em duplicata a receber referente a esse incremento de 3 mil unidades que eu estou fazendo. Porque 30 eu já pago, no atual base de 60 mil unidades. Estou passando para 63 mil. A diferença é a incrementação no meu investimento em duplicata a receber por estar vendendo 3 mil unidades a mais. Então, o que é esse 17.250? Né? Representa o valor que irá ser, é o que eu acabei de falar, né? Representa o valor que irá ser reacrescido na conta do duplicata a receber e ficará, em média, 45 dias para virar dinheiro. Né? Então, é como se, olha, eu vou empatar 17.250 e daqui 45 dias eu tenho uma grande chance de receber, né? Porque essa é uma relação aí com o cliente. Conforme a condição estabelecida pela empresa, se eu pudesse pegar esse valor e aplicar em outro investimento, daria quanto? Nós falamos isso lá atrás. É o tal do custo da oportunidade, né? Se eu pudesse. Então, ele faz essa continha, olha. Custo de investimento marginal. Se eu pudesse pegar esses 17 mil e aplicasse uma caderneta de poupança, ou CDB, o que for, me renderia 2.588. Esse 0,15 aqui é o quê? Está lá no enunciado. Ó. Exatamente a taxa de retorno. Eu quero ter nesse dinheiro aí, já que eu estou empatando ele tem que render pelo menos
a mesma taxa se eu fosse no mercado aplicar esse dinheiro. Então, ele teria que me dar um rendimento de 2.588. Então, aqui embaixo. Então, o valor de 2.588 é considerado um custo, pois representa o valor máximo que poderia ter sido ganho, né? Em cima de 17.250. Se a empresa tivesse colocado esse valor no melhor alternativo de mercado. Então, aqui tem a definição até do que é custo de oportunidade, né? Eu estou deixando de ganhar. Você estaria diante de duas alternativas, A e B, escolheu a alternativa A. Aí depois você chora porque ficou olhando a alternativa B, poderia ser melhor. Vocês estão escutando barulho aí, gente? Ou não? Tá um barulho, mas eu tô escutando você, perfeito. Parecendo um grilo, né? É verdade. Ok? Melhorou? Melhorou. Eu estou com problema aqui. No meu áudio aqui. Melhorou, né? Tá. Então, voltando aqui, o plano. Aí, então, eu faço uma comparação entre os dois planos, né? Então, eu tenho aqui uma taxa de incobráveis que, na nova proposta, vai passar 2% em cima do faturamento. O faturamento vai aumentar para 630 mil, né? Então, eu tenho aqui, plano proposto 2%, 12.600, o atual 6 mil. Então, o custo 12.600, 6.600. Então, o que é isso? O custo resultante da dívida incobrável é de 6.600. Aí você joga tudo no panelão, ou seja, eu calculando quanto de receita, quanto de lucro, porque você tem que olhar é lucro, né? Quanto de lucro o incremento de 3 mil unidades vai me dar? Lá atrás a gente já tinha falado. 12 mil reais. 3 mil vezes 4. Custo de investimento marginal, ou seja, o que eu estou deixando de ganhar por estar investindo nessa alternativa? 2.588. Custo resultante da dívida dos incobráveis, né? Que é aquela percentual que nós fizemos. Olha, a 1% eu já estou pagando, que é o plano atual. De qualquer jeito, eu aumentei minhas vendas de 600 mil para 630, a expectativa é outra. Presume-se que 2% sobre o faturamento, né? Vai ser o incremento nas minhas dívidas incobráveis. Como eu já tinha 6, a diferença também é a mesma coisa, refere-se às 3 mil unidades que eu estou aumentando. Então, quando você tem essa resultante aqui, ó, 12 mil menos 2, 5 e 3, esse 2.802, considerando, né, todos os investimentos, aquele custo que eu estou deixando, aquele dinheiro que eu estou deixando de ganhar, porque eu estou empatando as duplicadas receber, e elas vão ficar de 30 a 45, vai aumentar, né, de 30 para 45 dias, então eu tenho, isso aqui para mim está sendo uma perda. O custo do resultado da dívida cobrável, eu já tenho 6 mil, passo para 12.600, então eu aumentei que 600 na verdade só, né, corresponde às 3 mil unidades. Então, eu estou tendo, com essa operação, eu estou tendo um incremento no lucro total da empresa de R$ 2.812. Então, investindo em duplicado receber, vai ter um aumento na quantidade de pessoas que vão me dar o cano, então eu vou ter que aumentar a minha fiscalização, a minha cobrança, né, das dívidas incobráveis. Então, a decisão é, segundo os cálculos, a contribuição de 12 mil vai aumentar uma receita bruta de 12 mil, que supera a soma do investimento marginal em dívidas incobráveis. Então, a tomada de decisão, gente, sempre vai ser o seguinte, ó, se der negativo aqui, óbvio que você não vai alterar, né? Então, diante disso, a empresa deve relaxar seus padrões de crédito. A contribuição adicional vai ser 2.812 anualmente. Então, essa operação de flexibilizar o padrão de crédito, ou seja, aumentar o prazo
médio de cobrança de 30 dias para 45 dias é pontual, né? Só isso. Então, a empresa, com a demonstração aqui no impacto do lucro, considerando o custo de oportunidade por deixar esse dinheiro investido na duplicata receber, e o custo adicional, né, porque você vai ter mais pessoas inadimplentes, né, então, te dá uma resultante aqui positiva. Então, vocês têm uma tarefa lá no Moodle, né, que é basicamente isso aqui. Então, vou voltar lá para... Toda vez que você sai de um, entra no outro, tem que compartilhar com vocês aí. Estamos na transparência, gente? Todo mundo? Sim. Tá. O outro tópico que a gente vai falar é sobre o estoque, né? Qual que é o estoque mínimo que a gente tem que ter na empresa para a gente comprar, podendo passar vergonha. Chegar lá na sua loja lá, tem um produto tal, mas você vai dizer, tem, mas acabou, né? Então, uma propaganda terrível. Quanto é o mínimo que eu tenho que comprar para poder passar vergonha? O estoque, ele é fundamental numa empresa, principalmente mercantil, né? O estoque é um ativo circulante necessário que permite o processo de produção e de venda opere com o mínimo de distúrbios. Quando a gente fala de distúrbio aí, é oscilações, esse tipo de coisa que eu acabei de falar, né? Faltar produto, né? É fatal, né? O cliente chega para comprar, não tem, volta daqui amanhã, depois. Da mesma forma que duplicados a receber, o estoque representa um investimento significativo para as empresas. Então, você tem tipos de estoque. Na indústria, são esses aí. Estoque matéria-prima, estoque produto em processo, estoque produto acabado. Você tem os ingredientes para fazer um produto, mas você tem que ter a matéria-prima, e essa matéria-prima a gente classifica ela como estoque de matéria-prima, estoque. Pegou essa matéria-prima, colocou na linha de transformação. Então, a gente chama aquele estoque que está ali, né, em transformação, a gente chama ele de produto em processo. Esse produto em elaboração, ele terminou suas fases, aí você muda o nome dele para estoque de produto acabado. Como vocês já viram, custos aí fica fácil, né? Aí tem uma discussão tão grande aqui, né? Não vou ler tudo, mas o que está falando aqui nesse tantão de coisa aqui? Quais são os níveis adequados? Então, você tem gerentes, cada um puxa para um lado. Você tem um gerente administrativo, você tem um gerente de marketing, você tem o gerente de produção e o de compras. Cada um, todos eles se interagem, né? Que para você vender, você tem que comprar. Para você vender, o que você comprou tem que transformar em produto, né? Para você vender, aquilo que você comprou, transformou em produto, tem que virar dinheiro, né? Então, aí cada um aí vai cuidar do seu pedaço, né? Então, a harmonia dessas áreas tem que ser bem tranquila, né? Na prática, a gente vê uma certa... os desníveis, né? Cada um querendo puxar a sua sardinha para um lado e se não tiver uma coordenação eficiente, você pode ter gargalos, né? Excesso de produto lá no estoque,
você não ter caixa, tem produto lá no estoque, mas não tem dinheiro no caixa, e por aí vai. Cada um vê os níveis de estoque sob a luz dos seus próprios objetivos. Então, o gerente financeiro, ele quer forçar a turma lá a manter estoque baixo, né? Porque aí você não tem os gastos, o custo, né, para manter investimento em estoque grandes estoques, né? Então, porque manter estoque baixo não quer dizer que você vai vender pouco, não. Para manter estoque baixo, você tem que ter uma rotatividade de venda alta. Simples assim. Então, para assegurar que o caixa da empresa não esteja sendo investido de forma pouco inteligente, em um excesso de recursos, né? Então, na época da inflação alta, era muito comum você ter estoques elevadíssimos, né? Mas era outro cenário. O gerente de marketing, por sua vez, gostaria de ter grandes estoques. Já é o contrário, né? Para poder não passar aperto. Isso iria assegurar que todos os pedidos fossem atendidos. O gerente de produção, a principal preocupação dele é implementar corretamente os planos de produção, de forma a que ele resulte em montante de produtos acabados desejado, com uma qualidade aceitável e um baixo custo. Então, a turma aí, né, esse curso aí que é novo aí, né, engenharia de produção, né, esse curso aí é novo, né, se tiver 10 anos é muito. Engenharia de administração, engenharia de produção, desculpa, nada mais é que uma engenharia, que um curso de administração e focado na área de produção, de planejamento mais acentuado. Na minha leitura, é isso. Tá? Então, você vai usar métodos estatísticos, né, para controlar a produção, visando isso aqui que nós estamos acabando de falar aqui, né? Então, ele quer aplicar da melhor forma possível, manter a qualidade em custo baixo. Então, você vai aplicar lá, por exemplo, os métodos, né, PERT, Simplex, né, para poder fazer com que a sua linha de montagem seja a mais eficiente possível. Ao preencher essa função, o gerente de produção manteria o estoque de matérias-primas alto, fazer lotes de fabricação grandes com a intenção de manter os custos de produção de cada unidade mais baixos. É aquilo que vocês aprenderam, né? Rateia-se pela quantidade, né? Então, você tem aí o custo da unidade baixo. O gerente de compra está preocupado somente com os estoques de matéria-prima, se está sendo, né? Está sendo, a quantidade que está lá está suportando, né, a produção, né? Está fornecendo a produção para que a mesma não pare. Estejam disponíveis, né, as quantidades corretas, no tempo desejado. Aí que surgiu o termo de just in time, né? Tempo justo. Sem um controle apropriado, o gerente de compras pode comprar quantidades maiores de recursos. E essa parte aí, gente, essa área de controle, né, de compras, ele é fundamental, porque é uma das áreas que a auditoria visa muito, porque ela tem um grau de dificuldade de pegar ilicitudes, né? Então, o gerente de compra, ele, teoricamente, vai fazer ali o seu papel, que é cotar o menor preço. Ponto. Mas se ele tiver coligado com 3 ou 4 fornecedores, né? Vide troca de benesses, né? Presentinho, etc. Fica muito difícil você pegar essa relação. No outro momento a gente conta alguns casos sobre isso aí. Mas é bem difícil para a auditoria pegar. Estoque. Estoque é um investimento como qualquer outro, né? Você está imobilizando seu caixa. Vocês entendem essa fala, né? Eu estou pegando dinheiro, colocando em produto, ia estar lá. Dependendo da minha capacidade de vender, vai ficar mais ou menos tempo parado. Consequentemente, renunciando a certas oportunidades. Então, se esse dinheiro está lá no estoque, eu estou deixando de poder ter receita, por exemplo, na caderneta de poupança, que não é nada, né? Ou na bolsa, ou o que quer que seja. Em geral, quanto maiores forem os estoques das empresas, maior será o investimento
maior será o investimento, serão os investimentos em dinheiro. Vai ter que desembolsar dinheiro para comprar aqueles produtos lá, para ficar estocado, para você vender futuramente. Quando avaliar mudanças planejadas em nível de estoque, o gerente financeiro deve considerar tais mudanças de um ponto de vista de benefício versus custo, óbvio. Vale a pena empatar dinheiro em estoque? Né, no jargão aí. Quando você vê aí final de ano, início de ano, né? Aquelas lojinhas de bairro abarrotadas de carrinho de criança, bicicleta, etc., dá uma pena danada, né? Ou seja, empatou dinheiro, não vendeu o suficiente no Natal, e aí agora, como é que faz, né? Devolve? Não tem jeito. Então vai ter que esperar o dia das crianças, uma coisa nesse sentido. Então, você empatou dinheiro em estoque. Planejamento, né, gente? Uma relação estoque duplicados a receber, nível e o gerenciamento de estoque duplicados a receber se relacionam estreitamente, óbvio. Eu vendo o quê? Só posso vender, eu vendo o que a prazo? Só pode ser estoque. Nesse nosso quadrante aqui que a gente está discutindo. A decisão de conceder crédito para um cliente pode resultar em um aumento das vendas, óbvio. Podem ser apoiados apenas por níveis maiores de estoque duplicados a receber. Se eu proponho vender mais a prazo, eu tenho que ter um estoque suficiente e eu tenho que saber que eu vou ter que administrar esses duplicados a receber. Ou seja, o grau de endividamento aí, né? Por parte dos clientes, então eu vou ter que, vai entrar lá nós falamos, né? Os títulos incobráveis, né? Aí, aumentar lá meu investimento para correr atrás desse dinheiro aí. Os termos de crédito concedidos vão também afetar o investimento em estoque, nós acabamos de falar. Mais para frente, geralmente tal estratégia é vantajosa, pois o custo de manter um item no estoque é maior que o custo de manter uma duplicata a receber. Isso é verdade, porque o produto, pelo menos, ele está lá, né? Se não der em nada, ele é seu. Né? Você pode vender, você pode doar, o que for. Agora, o duplicata a receber está na mão do cliente. Então, se ele sumir e decidir não te pagar nunca, o que você vai fazer? Sentar e chorar, né? Geralmente, o custo de se manter um estoque inclui, além do valor original, vocês viram lá a contabilidade básica, né? Quando você compra um produto, ele tem que ser registrado pelo valor de entrada. Você tem outros custos, você tem o custo de armazenagem, custo de seguro, né? Dependendo do produto que você mexe, como de manutenção do estoque físico. No IF tem um aluno, acho que ele está fazendo agora administração. Né? O serviço dele é receber remédio que precisa estar em baixíssima temperatura, que ele trabalha igual um astronauta dentro de um freezer gigante, né? Então, trabalha todo equipado, com a do frio. Ele recebe esse material, estoca esse material, e tem um outro colega na outra ponta que retira esse material de acordo com as necessidades dos médicos que vão usar. Então, estou dando esse contexto para a gente ver. Imaginar o custo desse produto, não é só o valor dele que entrou para dentro essa geladeira gigante, né, vamos falar assim, esse freezer, né, gigante. Você tem o custo do freezer, do gás, para poder manter essa temperatura baixíssima, o local, a iluminação, né, os equipamentos que têm que ser utilizados. Então, tudo isso você embute no produto. Pelo menos deveria. E aí, isso aqui não é uma salvação do mundo, não, mas é o que tem, né, uma formulazinha para poder a gente jogar todas as informações. O custo de se tirar um pedido, o custo de se manter um produto, né? Joga tudo numa salada só, e aí nasce esse tal de lote econômico de compra. Tá? Então, o que é esse lote? Leque, né? O famoso leque. Isso é famoso, no mundo inteiro, isso aí. Ele leva em consideração vários custos da operação, assim como determina a quantidade
de pedido que minimiza, né, ele não resolve, minimiza o custo total do estoque. Se você ficar comprando demais, você empata, né, você imobiliza ativo, que é o termo certo. Então, qual que é o termo, a quantidade, mais ou menos, é o mais ou menos mesmo, mais ou menos para acertar do que para errar, né? Então, tem essa fórmula aí que vai tentar nos ajudar. Então, o que é custos básicos? Eu fico meio à vontade de falar a palavra custos, porque vocês já fizeram custos, né? Então, o que é custos básicos? Excluindo o custo real da mercadoria, os custos associados ao estoque podem ser divididos em 3 grandes grupos. Então, tirando aquele estoque, com aquele custo de compra, né? Você tem o custo de pedido, né? De fazer o pedido, o custo de manutenção. Você quer ver um exemplo aqui de custo de pedido? Por exemplo, que mexe com o comércio, você fazer um pedido lá de cerveja, por exemplo, né? Então, o motoqueiro vai lá, senta com o comprador, faz lá as médias, etc. Tudo isso aí, você colocar no papel, né? Custo da mão de obra desse cara, se ele for de moto, custo da gasolina, da moto, depreciação, o tamanho da encrenca. Então, é mais ou menos isso. Manutenção, acabei de dar um exemplo, né? Você tem que manter o produto lá no estoque, dependendo do produto, tem que ter um tratamento especial. Cada um tem certos componentes característicos. Então, você tem o custo de pedido, inclui os custos permanentes do escritório, de fazer e receber pedido, o custo de escrever uma ordem de compra, de processamento dos documentos. Então, essa pessoa que mexe com vendas, né? Vendedor, tablet lá, né? Assim como de receber um pedido e checar o contra-fatura. Então, o custo de pedido é tanto na emissão quanto quem está recebendo esse pedido, né? O cara que está lá junto com o cliente, fazendo lá o pedido, e também tem o cara que vai receber esse pedido, né? Vai ler, olha, tem que separar esse documento aqui. Esse produto. Então, são somatórios dos dois. Custos de pedido são normalmente estabelecidos em unidades monetárias, por pedido. Manutenção. O custo de manutenção são os custos variáveis por unidade de se manter um item no estoque, por um período específico. O custo de manutenção inclui custo de armazenagem, dependendo do produto seguro, ele vai perder, né, propriedades, dependendo do tipo de produto, por deterioração. Para vocês terem ideia, a banana, tem nada a ver, né, gente, mas a banana, ela aguenta ficar no freezer máximo 4 dias, de 4 a 7 dias no freezer, antes de começar. Você tirou ela, já começa a maturar. Então, não aguenta muito tempo. E é muito caro, né? Torna-se obsoleto, assim como, mais importante, custa oportunidade de mobilizar recursos em estoque. Ou seja, esse dinheiro que eu estou mexendo com manutenção, se eu pudesse pegar e aplicar em outra coisa, quanto que me daria de retorno? Somando o custo de manutenção, o custo de pedido, você tem aí o custo total, então, mais o custo do produto, então você tem a soma dos custos de pedido. O total é importante no modelo do leque. Essa formulazinha aqui. Né, que o Git não tinha nada que fazer e inventou esse troço aí. Então, o leque é 2 vezes a demanda, você tem unidade, quanto que você precisa, vezes 2, me pergunta de onde veio esse 2 aí, vezes o custo do pedido, sobre o custo de armazenagem. Então, isso tudo que eu falei para poder falar dessa formulazinha aí. Então, um exemplo aqui, que é o que importa, né? Interessa? Suponhamos que a Lava Lento fabrica equipamento de segurança. Interessa aqui o produto, qualquer coisa. Então, ela usa 1.600 unidades de um item anualmente. Vou colocar a escala ano. Seu custo de pedido é de 50. Sempre que a gente coloca um cifrão na frente, não sei se já falaram isso para vocês, significa unidade monetária, tá, gente? Então, pode ser cruzeiro, dólar, real, então, academicamente, é uma linguagem específica, né? O seu custo de pedido é de 50
você pode, reais, dólar, o que for, e o seu custo de manutenção é 1 por unidade. Então, substituindo na forma, você tem aí o quê? Você tem que comprar no mínimo 400 unidades. Se a gente está falando na escala ano, né, você divide por 12 aí. Se for sazonal, se for trimestralmente, os primeiros trimestres, primeiros 3 meses vende mais, então você tem que fazer um outro tipo de estudo, mas, enfim, como a escala aqui é anual, 400 unidades. Se a empresa faz pedido em quantidade de 400 unidades, ela vai minimizar o custo total, não quer dizer que 400 está certinho, certinho, não. Como falei anteriormente, é uma forma de você minimizar os erros nas compras. Certamente o modelo LEC fornece aos que tomam decisões melhores subsídios, né, do que aquele que só compra pelo olho, né, o olhômetro. Né? Então, aqui, uma forma mais técnica de resolver as coisas. E, aí, teve gente que já até fez algumas atividades lá de ontem para hoje. É isso aí, meus queridos e queridas. Estou à disposição. Perguntas, dúvidas, queixas. Ó, Ederson, só a hora que for fazer um exercício mesmo, porque eu já dei uma olhada lá, achei um pouco meio complicado. Aí O problema não é fazer conta, o problema é analisar. Aí você pede análise lá e ferrou tudo. Né? Então, por exemplo, hoje a nossa discussão foi em 2 tópicos, certo? Então, o primeiro tópico é para a gente ver se você permite ou não, ou se você, digamos assim, relaxa, né, a sua política de crédito ou não, né? Então, para relaxar a política de crédito, tem que ser bom para a empresa. O que é bom para a empresa? Se vai aumentar o lucro, né? Só pode ser assim, né? Para relaxar, eu tenho que ter um ganho. Eu vou correr um risco. Vai aumentar o meu risco, né? Mas o objetivo não é aumentar, alavancar as vendas? Então tá. Então vamos ver o que dá para fazer. Se eu fizer dessa forma, então você tem aqui aquele ritual que eu mostrei, né? Os cálculos lá. Então, aquilo ali vai te dar o quê? Vai me gerar X reais de lucro. Somente essa operação. Vai ter casos que pode ser o contrário, né? Eu vou aumentar tanto, eu vou flexibilizar tanto, e também vai aumentar tanto também a minha taxa de incobráveis, né? Dos valores que eu vou ter que investir para cobrar. E aí pode ser que essa flexibilização não vá ser interessante. No segundo momento, então esse é o top. O outro é o mais simples, né? Você calcular o mínimo possível para você errar menos, né? No caso das compras. Certo? Então tem essas 2 atividades. Eu peço, gente, para poder não deixar para a última hora, não, tá? Eu sei como é que tá difícil para todo mundo, mas estamos caminhando muito bem. Certo? Certo, obrigada. Nada. Mais alguém? Tudo bem, então? Então tá, gente, estou à disposição. A gente vem conversando aí com vários durante a semana, então tá fluindo. Então tá, gente, uma boa noite para todos e todas. Tchau. Falou, boa noite. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Tchau, boa Júlia. noite. Boa noite, Alcione. Tudo jóia.